Antes de eu conhecer a Igreja Esperança, eu estava numa fase difícil, estava numa fase emocionalmente complicada. Eu estava passando a fase do luto. Eu tinha perdido meu avô fazia menos de um mês. E meu avô era meu pai, era uma paixão da minha vida. Então eu tinha acabado de perder ele, então eu estava numa fase muito difícil. No ministério, eu tinha enterrado ele, entregado a sapatilha para Deus e falado que nunca mais eu ia dançar. Eu achava, tipo, como se as pessoas achassem que eu não tinha capacidade para algo. E por não ter uma formação. Quando eu comecei a vir na igreja, um dos motivos depois que eu quis firmar meus pés mesmo foi por causa da minha filha. Porque eu falei assim, se ela não tiver uma base, então ela tem que ter uma base, ela tem que ter alguém que vai impulsionar e Deus vai cobrar de mim. Porque por mais que eu não estava na igreja, eu não frequentava na igreja, eu estava naquela, eu sou a igreja, não preciso ir na igreja. Então eu fiquei nessa modinha por um bom tempo. Não vou na igreja não, eu sou a igreja. Só que chegou um ponto que eu já estava vazia, chegou um ponto que eu vi que eu estava num precipício, ou eu pulo, ou eu estagno ali e fico igual uma árvore seca. Meu primeiro contato foi quando, nessa fase minha que eu estava bem angustiada com a perda do meu avô, que não aceitava, uma amiga minha que trabalha comigo nessa casa, Sara, ela marcou uma consulta para mim vir 3 horas da tarde numa sexta-feira. Falou, me vim 3 horas da tarde, que era uma consulta, me vim passar. E aí eu vim achando que era uma consulta. Mas era um culto de libertação 3 horas da tarde. Eu já tinha passado várias vezes aqui em frente, achava uma igreja muito chique, muito grande, eu nunca me imaginava nem entrando. Lembro que eu sentei tudo, aí como eles fizeram a fila para poder a oração no final, tudo, aí eu falei assim, eu não vou não, porque eu não estava entendendo, eu não conhecia o que era o mundo espiritual, eu não conhecia o que o apóstolo fazia, não tinha nem noção. E aí ela me arrastou, literalmente, ela levou mesmo lá pra frente. E aí ele veio, ele orou ele falou comigo, era 2 tacadas e entregou 2 coisas pra mim. Perguntou se eu queria algo, se era aquilo que eu queria mesmo, e eu confirmei que era. E aí eu vim na sexta-feira, vim na outra sexta-feira, vim em outra, e aí comecei a vir nos domingos, até que eu reconciliei com Jesus num domingo à noite e comecei a vir. Eu lembro que eu não cantava mais, eu não conseguia cantar, que eu tinha enterrado o ministério, errado tudo. Eu cheguei aqui, eu cheguei quieta, e tava tocando uma música que eu conhecia, e eu comecei a cantar. E nisso eu percebi, e aí eu abaixei a cabeça e comecei a chorar. E nisso uma obreira veio e me abraçou. E aí no meu coração eu senti como se fosse cura, e algo, eu falei assim, aqui que é a minha casa, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu quero continuar. E aí eu falei com a Sara de novo, se a Sara podia falar com o pastor da igreja, porque eu queria membrar, eu queria fazer minha casinha aqui. Sara falou com o pastor marcou, e aí eu vim e conversei com o apóstolo. Pastor, eu tô vindo aqui faz umas semanas que eu tô aqui. Ele virou pra mim e falou assim, não, tem mais de 1 mês e meio que você tá vindo aqui. E aí eu fiquei assim, admirada, porque ele ter visto que era 1 mês e meio que eu tava aqui vindo, e eu sentava no fundo, quietinha, entrava, saía, ninguém me via. E ele via que eu estava aqui. Aí eu contei minha história pra ele, como que era, como que eu cheguei aqui, tudo certinho. Aí eu falei pra ele que eu tinha mais de quase 20 anos de uma igreja, mais de 15 anos de um ministério. E aí ele perguntou qual que era o ministério que eu fazia, o meu ministério. Aí eu falei que era dança. Aí ele deu um sorriso assim e falou assim, é de Deus. E falou, no final eu te falo. Aí eu falei, ai meu Deus, mas de Deus, o que será que ele tá armando, né? Aí ele conversou com a gente de tudo. E aí ele falou pra mim assim, que ele estava atrás de uma pessoa pra dança, que fazia muito tempo que ele estava querendo alguém pra dança, e ele já tinha pedido até pro pastor, já tinha pedido alguém emprestado pra poder vir, que ele queria pro congresso da igreja que ia ter, e se eu podia dançar. Aí eu fiquei meio sem jeito, falei, não vou, né, pastor, eu vou dançar. Faz mais de 2 anos que eu não ministro, nem sei mais fazer isso, e eu falei pra Deus que eu não ia dançar mais, que eu não tinha mais, acabou isso pra mim. Ele falou não, que era pra mim vir sim, que era de Deus, afirmar que era pra mim vir. No começo foi difícil porque eu neguei. Eu falei que eu não queria. E aí, a primeira vez que eu ministrei, eu senti que não tinha como matar algo que Deus tinha pra mim. Que por mais que eu achava que não era pra mim, Deus tinha algo muito maior atrás disso. Eu já sou líder da dança, tenho uma filha e eu sei que vem muitas ainda aí. E é o que eu tenho orado para Deus e pedido para Deus muito. Então o apóstolo diz que eu vou ser mãe de muitos, né? E é algo que me emociona e deixa gratificante eu olhar assim e falar assim, nossa, não tinha dança na igreja, eu não tinha um ministério, Deus usou, deu uma fusão e fez algo diferente. Eu lembro quando eu fui fazer o vestido da dança com a Denise, e aí ela falou assim, menina, o que você fez com o apóstolo?
Ele era contra a dança. O que você fez? Eu falei, foi Deus. É Deus purinho. Eu sou grata a Deus, porque Deus usou pessoas assim que me ajudaram muito. O apóstolo, tudo que ele fez, me ajudou muito. Os pastores que me acolheu, o ministério de louvor, né, me acolheu também, que me ajudou. Eu sou grata a Deus, eu louvo a Deus pela vida de vocês, que vocês são bênção. Desde a primeira vez que eu pisei na igreja, a parte de obreiro, que me acolheram. Às vezes eu sou um sorriso, às vezes nem sorriso, as pessoas chegavam e abraçavam. Quando eu vim para a Esperança, eu falo que foi uma virada de chave de tudo. Foi virada de chave aqui na minha parte ministerial, na minha parte sentimental, no meu serviço, tudo virou. Eu falo assim, é outra coisa. Hoje eu tô em outro patamar, o que eu me frustrava, hoje não me frustra mais. Eu consegui alinhar. Eu vou deixar um versículo, tá? Com um versículo de encorajamento. Se você também já passou ou está passando pelo que eu passei na minha vida, tá lá em Salmos 30:11, que fala: Tu mudaste o meu choro em dança alegre, afastaste de mim a tristeza e me cercaste de alegria. O que um dia foi choro para mim, hoje se tornou um propósito. Deus fez algo novo através do meu choro. Ele fez a minha dança se tornar algo novo. Então, não perca a fé, não perca o foco e lembra, o foco é Deus, o foco é Jesus, é Ele que nos guia e sem Ele não tem como. Ótimo.